Olá, amigos do Canal X, tudo bem? Obrigado por estar sempre conosco nas reportagens. Hoje uma entrevista bem gostosa que eu quero compartilhar contigo. Hoje vamos entrevistar o Frei Gilson de Xaxim, falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre a comunidade religiosa em Xaxim. Frei Gilson, obrigado por receber o senhor aqui no Canal X. Obrigado a vocês pelo convite e a oportunidade de estar aqui podendo partilhar um pouquinho da nossa história e principalmente então dos 80 anos da paróquia São Luís Gonzaga. Frei, conta um pouquinho para nós. O senhor é natural da onde? Como é que foi sua infância? Fala um pouquinho nós, quem é o Gilson antes de ser frei? Isso. Então eu sou natural de Atalanta, é um pequeno município catarinense próximo a Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Minha mãe Terezinha e o meu pai Nelson. Nós somos em 5 irmãos, eu sou o terceiro. Com 15 anos eu entrei no seminário em Ituporanga. Depois, por 3 anos, passei no seminário lá em São Paulo, em Agudos. Depois, um ano de postulantado, que a gente chama, na cidade de Guaratinguetá, próximo a Aparecida. Depois, o ano de noviciado, aqui em Rodeio, próximo a Blumenau. Depois, 4 anos de filosofia em Curitiba. Fiz um ano de estágio, um ano missionário, novamente na cidade de Guaratinguetá, próximo a Aparecida. E depois 4 anos de teologia em Petrópolis. Me ordenei em 14 de maio de 2011 e desde 2011 eu estava trabalhando na cidade de Colatina, no estado do Espírito Santo, no norte do estado, quase ou bem próximo lá da Bahia. E esse ano, em fevereiro, então eu fui transferido aqui para a cidade de Xaxim para trabalhar na paróquia São Luís Gonzaga. Frei, conta para nós, assim, a curiosidade que eu tenho também. Muitos falam sobre o chamado, muitos falam sobre a vontade de ser um padre, um frei. Gostaria que o senhor explicasse para nós se isso realmente aconteceu, se isso veio do senhor já com 15 anos, da sua opção de vida. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse seu chamado, vamos assim dizer. A gente sempre, talvez quando a gente imagina chamado, a gente espera assim um clique e diz, pô, vem aqui. Eu acho que não acontece assim de uma maneira tão brusca, né? Mas é toda uma caminhada, toda a minha família, tem uma vivência eclesial bastante forte, é uma comunidade de interior, os meus pais moram ainda lá na mesma comunidade de Dona Luísa, no município de Atalanta, e sempre foram envolvidos, engajados na igreja. Tenho um tio que é padre também do Sagrado Coração de Jesus, padre José, está com 76 anos. Tenho um primo também ordenado na Diocese de Rio do Sul. Então, acho que o chamado de Deus, ele não parte somente individualmente, a gente pode dizer assim, né? Mas ele vem sempre acompanhado de toda uma vivência, seja da família, seja da comunidade. Então, acho que nessa maneira é que eu pude, talvez, compreender o chamado que Deus faz a cada um de nós, né? Então, o chamado de Deus, ele acontece para todos nós, né? Não somente para os padres, os religiosos, mas para cada pessoa, para cada batizado, Deus nos chama de uma maneira diferente, ou para ser pai, para ser catequista, para ser ministro, para ser tantos trabalhos dentro da nossa igreja e outros também para viver a vida religiosa, que é uma maneira diferente também de viver esse evangelho, de viver o segmento do Cristo. Então, assim, o chamado de Deus, ele acontece para todos nós, para cada pessoa, de maneiras diferentes. Então, assim, eu posso, talvez, garantir que esse chamado de Deus, para mim, poder viver a vida religiosa e sacerdotal, que dependo muito também, vamos dizer assim, dessa vivência que os meus pais e toda a minha família puderam me ensinar, puderam passar. Então, assim, eu acho que não é uma resposta só minha que eu posso dar, mas é uma resposta assim, muito baseada também na vivência que a gente teve como família e como comunidade de fé. Frei e padre, né? O senhor me contava que o senhor é frei, mas também é padre. Então mata a curiosidade para mim, das pessoas que estão nos assistindo, essa definição, porque muitas vezes eu vejo que frei não vai à missa, ou vai à missa, mas no sentido de não dar a missa, não dar aquilo que a gente chama do dia a dia, do falar o dia a dia nas igrejas.
Comenta para nós um pouco. Sim. A consagração em si, eu quero dizer. Isso. Então, assim, eu passei toda a minha formação, ela foi nos seminários franciscanos, que é de uma ordem religiosa, ou agora mais recente, então a gente chama também de congregação religiosa. Então, e dentro dessas congregações há também os padres diocesanos que trabalham e se formam para servir a uma diocese específica. Então, para esses a gente chama de padre. No nosso caso, na vida ou na ordem franciscana, nós temos, todos nós somos frades. Alguns não são ordenados padres e outros são, mas todos nós somos, em primeiro lugar, franciscanos. A partir do ano de noviciado, que a gente chama, em que a gente recebe o hábito franciscano, recebe o nome de frei, fulano de tal, aí sim a gente passa então a buscar dentro do espírito franciscano ou nas pegadas de São Francisco de Assis, que é o nosso fundador, então a gente busca viver também, alguns buscam viver a vida sacerdotal. Então alguns não são ordenados padres, mas todos nós, mesmo aqueles que somos ordenados padres, todos nós buscamos viver o modelo franciscano de vida religiosa. Os que são padres fazem o seu trabalho normal também de presidir as celebrações, os sacramentos, os batizados, eucaristias, ouvir as confissões, tudo aquilo que é próprio de um padre. Mas, além disso, a gente também busca viver aquilo que é próprio do nosso carisma franciscano, que aí, junto com esses que não são ordenados, mas que fazem também o seu trabalho do dia a dia, de catequese, de ajuda, as pessoas, alguns são professores, dão aula. Então, tudo dentro desse trabalho, nós temos aquilo que é comum de todos nós, que é a vida franciscana. Então, seguir os passos a vida de Cristo a partir, então, dos passos de São Francisco de Assis. Quanto tempo o senhor está em Xaxim? Vamos falar também de Xaxim, quanto tempo de Xaxim, como é que está a comunidade de Xaxim, mas falar também dos 80 anos da comunidade de Xaxim. Fala um pouco para nós de tudo isso, Pai. Isso. Então eu cheguei aqui em Xaxim em fevereiro desse ano, então são um pouco mais aí, uns 10 meses que eu estou aqui na cidade, na região toda aqui do Oeste. Não conhecia o Oeste catarinense, então a primeira vez que venho para cá. A paróquia de Xaxim, então ela abrange 4 municípios, que é Xaxim, Lajeado Grande, Marema e Entre Rios. Dentro desses 4 municípios, a nossa paróquia é formada por 60 comunidades. Todos esses municípios, os interiores todos. Então, a paróquia São Luís Gonzaga, hoje, ela abrange, então, 60 comunidades de fé que buscam no seu dia a dia fazer a vivência do Evangelho. E eu, e mais o Frei Vanderlei, Frei Evaldo e Frei Jacir, nós somos em 4 frades esse ano na nossa fraternidade, a gente busca então acompanhar a essas comunidades, buscamos estar presente diante do povo, podendo fazer as celebrações, as festas, os sacramentos todos que as pessoas vêm nos procurar. Além disso, também a gente faz, então, toda a semana, a gente tem o atendimento na nossa secretaria paroquial. Então, na terça-feira, tem o Frei Vanderlei, que atende, na quarta-feira o Frei Evaldo, na quinta-feira sou eu, na sexta-feira o Frei Jacir e no sábado de manhã também eu atendo. Então, isso assim mais ou menos definido, mas todos os dias de terça até sábado ao meio-dia, sempre tem um frei para poder atender, para poder ouvir, dar a bênção, ouvir as confissões das pessoas, estar presente no meio do povo para que a gente possa também, de uma maneira bastante bonita, então atender a esse povo e levar aquilo que a gente pode, que é o mais bonito, acredito que é levar a bênção de Deus a essas pessoas. Então, assim, a grosso modo, a paróquia São Luís Gonzaga e a nossa vida, então ela se baseia bastante nisso, nesse atendimento diário que a gente faz na secretaria paroquial e também nas celebrações, principalmente nas celebrações da Eucaristia, que a gente passa então em todas as 60 comunidades da nossa paróquia São Luís Gonzaga. Falando sobre a festa então dos 80 anos da comunidade. Isso, então os 80 anos foi já assim há bastante tempo, a gente está
tem toda uma equipe organizando, e a abertura oficial então desses 80 anos aconteceu ontem, em que a nossa paróquia lá tem a tradição já de celebrar Nossa Senhora da Saúde, que é copadroeira da nossa paróquia, e também, alguns anos atrás, então ela também começou a ser a festa das comunidades ou das lideranças. Então, sempre junta muita gente para poder, então, celebrar tanto Nossa Senhora da Saúde como a festa das comunidades. E ontem, então, nessa ocasião bastante importante para toda a paróquia, nós também abrimos, então, oficialmente o ano jubilar dos 80 anos da criação da nossa paróquia. Durante a celebração, então, foi apresentado a oração, que será feita, então, durante todo esse ano pelas comunidades, o hino, a música, que também vai ser utilizada por todas as comunidades, e a logomarca dos 80 anos, então, lembrando toda essa trajetória, toda essa história de tantos frades, de tantas pessoas que passaram, então, durante esse período bastante longo e que a gente tem a alegria de fazer parte desses 80 anos, né? E toda a programação, então, o ano jubilar vai até dia 21 de novembro do ano que vem, em que é a data exata da criação da nossa paróquia. Então, durante todo esse ano, a gente vai, então, nós temos uma programação bastante extensa. O próximo espaço, então, o movimento que vai acontecer dentro desse ano jubilar é a Exposição Internacional de Presépios, onde também tem uma equipe bastante grande preparando todo o espaço, o ambiente para a montagem dos presépios feitos pelas nossas comunidades, e 25 presépios que vieram de São Paulo, da nossa província franciscana, e inclusive alguns de outros países, do Japão, da Bolívia, do Egito. Então, por isso, a Exposição Internacional de Presépios, podendo, então, de uma maneira bastante visível, até mesmo palpável, a gente poder presenciar o nascimento do Cristo, desse acontecimento tão importante na vida da humanidade e que a cada ano ele se repete de uma maneira diferente. Então, esse ano, na Exposição Internacional de Presépios, a gente vai poder ver um pouquinho qual é a cultura, como as pessoas entendem esse nascimento do Cristo na humanidade, não só das nossas comunidades aqui de Xaxim, das pastorais, famílias que vão fazer os seus presépios, mas também ter a oportunidade de conhecer um pouco, então, o presépio de outros países, inclusive. Depois, então, dessa exposição de presépios, nós vamos ter a cada dia 21 de cada mês, então, a presença de um frade que já trabalhou aqui em Xaxim. Então, recordo, ou já posso até adiantar, dia 21 de janeiro, então, nós teremos a presença do Frei Pedro, que trabalhou aqui de 2004 a 2006. Depois, no dia 21 de fevereiro, nós teremos a presença do Frei Nelson, que trabalhou lá nos anos de 94, 95. Em 21 de março, nós teremos a presença do Frei Moacir Longo, que trabalhou aqui nos anos 80, e assim por diante. Então, cada dia 21 de cada mês, a gente vai ter a presença de um frade que já trabalhou aqui na nossa paróquia ao longo dessa história de 80 anos. Depois, também, dentro do mês de janeiro ainda, mais exatamente dia 29 de janeiro a 2 de fevereiro, nós teremos as Missões Franciscanas da Juventude. Vai ser uma ocasião, então, nesses 4, 5 dias, a gente acolher, então, aproximadamente 800 jovens de todo o nosso Brasil, especialmente dos 5 estados onde a nossa província franciscana está, que é o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e aqui Santa Catarina. Mas também teremos gente do Rio Grande do Sul, alguns jovens da Bahia que vão nos ajudar e alguns frades de Roma que também vão nos ajudar nesse trabalho missionário com os nossos jovens. Então também, talvez o grande evento desses 80 anos é essa presença, então, maciça aí de 800 jovens na nossa paróquia, nas nossas comunidades, nas nossas casas. E assim por diante, então, vai toda... nós temos, então, uma extensa agenda aí para a gente poder bem lembrar e celebrar esses 80 anos da nossa paróquia e concluindo, então, como eu já disse, no dia 21 de novembro do ano que vem, de 2020, com uma celebração e já com a presença confirmada do nosso bispo, Dom Odelir.
Bom, você está vendo que a programação foi extensa, o Frei falou bastante, porque Xaxim merece ser uma comunidade muito unida, principalmente na religião. Frei, em meu nome quero agradecer, Paulo Munarete, em nome do Júlio, nosso diretor do Canal X, por o senhor ter vindo aqui, por o senhor ter falado. Mas antes do senhor se despedir, queria que o senhor desse uma palavra de conforto, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, em seu nome, da sua comunidade, para todas as pessoas que estão nos assistindo, essa palavra forte que o Frei tem. Então, eu que agradeço o convite, mais uma vez, então, a presença de estar aqui, poder chegar até você, podendo, então, mostrar um pouquinho da minha vida, da vida da nossa fraternidade, principalmente, então, desses 80 anos da paróquia São Luís Gonzaga, lá em Xaxim, mas, sobretudo, deixar a você, então, fazer esse convite, então, para a exposição de presépios, que é o nosso próximo evento. Então, no dia 1º de dezembro, às 20 horas, nós vamos fazer, então, a abertura desses presépios e depois, durante todos os dias, esses presépios estarão abertos para visitação. Então, de 1º de dezembro até o dia 6 de janeiro. Então, mais de um mês para a gente poder, então, ver e poder também meditar e rezar o nascimento do Cristo. Deixo a você, então, meu querido irmão, minha querida irmã, uma mensagem da paz, a mensagem do bem, e que a palavra do Cristo sempre seja, que possa nos conduzir nesse caminho de sermos discípulos missionários desse Cristo. Então deixo a você a minha bênção e a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.